Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Olha que versículo lindo, né? Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade dura de geração em geração. A fidelidade dele não é só agora e amanhã ele já esqueceu de você, não. Não. Nós muitas vezes falhamos e esquecemos dele, mas ele não nos esquece em nenhum momento. Buscando por uma definição, nós vamos encontrar que gratidão, o que quer dizer a palavra gratidão? A gratidão ela é um sentimento de reconhecimento, né? Um reconhecimento, uma emoção por saber que alguém fez alguma coisa boa por você. Sei lá, hoje a Renata fez um café para mim. Ela sabia que eu estava para chegar, aí ela comprou pão para ela, tomou o café dela e deixou um golinho de café para mim. Mas eu, como uma pessoa muito grata, fui e agradeci. E aí também quero externar a gratidão do café que ela fez para mim. Eu fiz um café para a gente tomar agora à tarde, que eu prometi para um pecador. Aí ele falou, vou cobrar esse café. Então eu já deixei pronto, né? E por que nós fazemos? Porque nós somos gratos em estarmos juntos. Eu agradeço a Deus por estar em família aqui. E eu quero que nós tenhamos um ambiente gostoso. Quando alguém nos faz alguma coisa, quando alguém nos dá alguma coisa, quando alguém nos serve alguma coisa, automaticamente deve ser gerado no nosso coração um sentimento de gratidão, né? Aquela palavrinha mágica, né? Muito obrigado, né? Que muitas vezes a gente esquece, né, de falar, esquece de retornar quando alguém nos faz uma ação boa, a gente esquece de falar o obrigado ou o muito obrigado. Mas esse é o sentimento. Gratidão é uma espécie de dívida e é querer agradecer a outra pessoa pelo benefício que ela fez. A gratidão, por ser ainda uma emoção, ela envolve um sentimento de dívida em relação a outra pessoa, uma dívida emotiva, uma dívida sentimental. Muitas vezes, quando nós passamos por alguma situação delicada, complicada, e alguém emocionalmente nos apoia, alguém emocionalmente nos ajuda, a gente tende a ser grato àquela pessoa o resto da vida. Quer ver um exemplo? Lembrei de uma coisa hoje que talvez você não lembre. Quando eu estava na UTI, como paciente internado, eu lembro que eu fiquei muito mal, minha família acompanhando tudo de perto, obviamente, a Renata ali comigo internada. E eu lembro que um tempo depois que eu saí da UTI, eu falei assim para você, eu vou ser eternamente grato por tudo que você fez naqueles dias. Não sei se você vai lembrar disso. Aí você falou, não precisa, não tem nada a ver e tal. Porque nós somos casados, marido e mulher. Mas a ação, o sentimento era aquele. Alguém que apoiou, alguém que me apoiou, alguém que estava ali na hora que eu estava chorando, na hora que eu estava com medo. O César e a Tainã, eles vêm aqui aos domingos. Eles iam lá e eles faziam massagem nos meus pés. Os meus pés pareciam a minha barriga, estava inchadão assim. Eles iam e faziam massagens nos meus pés. Então assim, são coisas que eu nunca vou esquecer. Olha só, 20 anos disso, eu estou lembrando disso agora, tá vendo? São coisas que ficam, são gestos que não tem como a gente esquecer. Então a gente precisa aprender a ser grato. Uma vez eu li uma historinha judaica também, em Talmud, a historinha de Abraão. Abraão, ele tinha a mania de atender bem todas as pessoas que ele recebia. O irmãozinho chegava lá, Josué, o André chegava lá, ele mandava assar um cabrito, né? Vamos comer um pão sem fermento, uma Coca-Cola e tal. E aí, depois que todo mundo comia, né, uma historinha isso, ele chamava o pessoal, agora vamos agradecer a Deus, vamos ser gratos a Deus.
precisa caminhar muito neste aprendizado. Nós recebemos da parte do Senhor inúmeras bênçãos todos os momentos do dia. E nem sempre nós agradecemos ao Senhor. Simples gestos de gratidão. Quando a gente acorda, quantos aqui, não precisa levantar a mão, que eu sei que todo mundo faz, mas quantos agradecem pelo dia? Quantos dão bom dia para o Senhor? Tem o bom dia Espírito Santo, mas também tem o bom dia Deus, o bom dia Pai, né? O bom dia Filho, não é isso? Bom dia, Senhor, obrigado, porque hoje eu acordei com vida. Às vezes a gente não faz, tem gente que esquece disso. Bom dia, Senhor, olha, porque eu estou respirando. Bom dia, obrigado pelo ar. Glorificar a Deus em tudo. Você vê que são pequenos gestos que, corriqueiramente, às vezes nós não damos atenção. Mas, quem aqui pode aumentar na sua vida 1 minuto? Quem aqui pode aumentar a quantidade de ar na sua vida por 1 minuto? Ninguém pode, somente Deus. Então nós precisamos aprender a agradecer a Deus nestes simples gestos. Volto a lembrar-me quando eu estava na UTI, quando eu levantei da cama, eu fiquei muito tempo sem andar, então eu tive que reaprender a andar. E fazendo os exercícios com os fisioterapeutas, eu lembro que um fisioterapeuta de nome Ney, eu não esqueço dele também. A gente andando assim, ele falava assim para mim: quando você sair do hospital, você vai parar para uma formiguinha atravessar. E eu paro. Toda vez que eu estou num lugar com uma formiguinha, eu paro. Eu fico observando a formiguinha. Eu lembro dessa história e eu agradeço a Deus pelo Ney e eu agradeço a Deus pela formiguinha. Só eu aprendi na prática, né? Porque talvez senão eu passava por cima da formiga também, né? Então a gente precisa aprender a ter um coração grato. 1 Coríntios 5:18, 1 Tessalonicenses 18, em tudo dai graças. Entretanto, muita gente esquece disso daí, mas alguns lembram-se disso, ainda que seja na hipocrisia. Mas vamos lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem aquele dia de ação de graças, né? Um país que outrora era muito protestante, agora eu não sei se está tão protestante assim, mas é um evento importantíssimo, seríssimo lá. E claro, né, nem todos estão preocupados com Deus, nem todos estão preocupados com Jesus, mas de uma forma ou outra eles param para lembrar pelo menos que eles devem ser gratos a alguém ou a alguma coisa. E não tem como eles não lembrarem de Jesus, né? Eles acabam em algum momento lembrando de Deus. E isto é importante. É igual o Natal. Natal, Jesus não nasceu em dezembro. Tem gente que não acredita em Jesus, tem tudo isso daí. Mas no Natal todo mundo, até os muçulmanos, estão lá falando de Jesus, não é isso? Falem bem ou falem mal, mas estão lembrando. E assim vai. Então, ser grato, nós precisamos aprender a ser grato. O cristão precisa ser grato. O crente precisa ser grato. E no Salmo 100, que acabamos de ler, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O primeiro versículo, ele já nos convida a estarmos diante do Senhor com alegria, com gratidão. E geralmente, gratidão, ela está totalmente direcionada ou ligada à palavra alegria, ao sentimento de alegria. Estou alegre. E aí o Salmo começa dizendo, né? Celebrem ao Senhor com júbilo. Alegrai-vos na presença do Senhor. Cheguem a Ele com alegria. Não chegue pesado, triste, acabado, não. Chegue diante do Senhor com alegria. Ele é o merecedor da nossa alegria. Nós não podemos entregar resto para o Senhor. Às vezes nós entregamos a nossa primícia da alegria em tudo. E aí quando a gente já está o pó da rabiola, quando a alegria já está acabando, aí a gente vai e entrega para o Senhor. Não, é o contrário. Sabe, Ele deve ser a nossa força, Ele deve ser o nosso primeiro, Ele deve ser o nosso tudo. A nossa alegria é para Ele, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Nós temos o privilégio de sermos servos do Senhor. E nessa questão de sermos servo, nós vamos ver lá em Efésios 5 que ele nos torna, ele nos transforma, ele nos promove de servos a filho. Efésios 1:5 vai falar de adoção, não é isso? Então, de servos, nós somos filhos. Gente, que coisa boa. Tem maior motivo do que essa, a alegria da nossa salvação, de olharmos para o Senhor e falar, poxa vida, é nele que eu sou salvo. Ele é o motivo da minha alegria. Não importa os problemas, não importa as situações, eu estou alegre porque eu estou com o Senhor.
alegria é a nossa mola de entusiasmo. Sabe mola, aquela coisa que você pula assim, vai, pum, que nos impulsiona. A alegria é a nossa mola de entusiasmo. A palavra entusiasmo na Bíblia, ela sempre vai nos dizer, vai nos levar a sermos cheios do Senhor, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E é uma coisa muito interessante que muitas vezes nós lidamos e nós mesmos somos empolgados com as coisas do Senhor, mas não entusiasmados. Hoje eu estava estudando isso daqui, eu descobri uma coisa muito interessante e preocupante que eu preciso tirar da minha vida: a empolgação. Empolgação, olha que interessante. Empolgação é muito diferente de entusiasmo. A empolgação é uma coisa que queima rápido como a palha. Já o entusiasmo contagia e impulsiona. Empolgação é aquela coisa, vamos fazer o aqui agora, foi, pum, acabou, já era. O entusiasmo não, é aquele ato contínuo de você fazer alguma coisa com alegria. Pode demorar um pouquinho, pode, sei lá, a gente espera mais um pouquinho, mas aquele pique, aquela inspiração, o estímulo, ele não vai embora. Pelo contrário, você está sempre o alimentando, né? A inspiração, o estímulo vai sempre continuar, não é algo que se acaba. Então é interessante que nós vamos ver então que nós precisamos ser entusiasmados com as coisas do Senhor, porque é um ato contínuo. Eu preciso, é necessário eu estar alegre diante do Senhor em todo tempo. Eu gosto muito do texto lá de Josué 1:9, né? Quando Josué ele transfere para o povo uma motivação, um entusiasmo muito grande. Não te mandei eu, esforça-te. Né? Ele recebe essa palavra do Senhor e ele replica isso para o povo: esforça-te, tem bom ânimo, né? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou Paulo lá em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse versículo, né? Isso dá a ideia de algo continuado. Eu tudo posso agora, e aí o gerúndio vai para frente, né? E vou continuar podendo. Eu não pude lá atrás, eu pude lá, eu posso agora e vou continuar podendo. A Bíblia também nos afirma que a alegria do Senhor é a nossa, Neemias 8, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando damos mais valor ao sentimento de fraqueza, é porque está faltando em nós o sentimento de alegria. E que tipo de alegria? A alegria do Senhor. Olha só que coisa interessante. Agora a gente pode aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10, ele diz assim, né? Deus falando para ele: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, aí Paulo já está dizendo: me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Olha que coisa interessante. Eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Olha o que diz o versículo 10. Eu me contento nas fraquezas, eu me contento nas ofensas, eu me contento nas dificuldades, eu me contento nas perseguições, eu me contento nas angústias, por causa de Cristo. Olha que coisa mais maluca isso. Aqui Paulo não está falando, e a Bíblia também em nenhum momento vai falar: olha, se contente na hora do carro zero, na hora da casa que eu vou te dar, na hora do dinheiro que eu vou te dar, das riquezas que eu vou te dar, disso que eu vou... Não, Jesus morreu para te dar a vida eterna, não para te dar materiais efêmeros, supérfluos. Não foi isso. Foi pela vida eterna, para a vida eterna. O que vai acontecer conosco nessa vida são apenas consequências do nosso trabalho. Ter um bom carro, uma casa na praia, essas coisas são consequências da nossa vida aqui. Alguns afagos, alguns carinhos o Senhor vai nos dar, mas o foco dele não foi nos dar bem, foi nos dar a vida eterna. Consequentemente, porque estamos no mundo, vivemos num mundo que está sob o maligno, o domínio do maligno, por conta do pecado, temos as consequências, né? E Jesus falou que nós vamos ter tribulações, que nós vamos passar por diversos problemas, e aqui Paulo já está passando por isso, e ele está dizendo: olha, eu estou com problemas, mas eu vou me gloriar nisso, eu vou ficar alegre com o que eu tenho. Se é chicotada, eu vou me alegrar com as chicotadas. Se é o chefe
essa tristeza. Nós vamos falar também mais sobre isso. Entendendo o princípio que o Senhor é a nossa alegria, nós vamos entender que Ele é a nossa força, é Ele que nos sustenta. Se estamos de pé hoje, é porque o Senhor nos sustentou. Porque por nós mesmos a situação é difícil. É o serviço, são as contas, é a falta de dinheiro, é a falta de recursos, é a falta de remédio, é a falta de médico, é a falta de educação, é a falta de tudo. A gente não tem ânimo para levantar, a gente não tem ânimo para nada. O nosso ânimo, a nossa força vem do Senhor. A alegria no Senhor nos dá disposição para servi-lo cada vez mais, cada vez melhor e em todo o tempo. Não é só aqui na igreja. Ontem no nosso treinamento aqui de líder a gente estava falando disso, né? Um pai é pai o tempo todo. Vocês são pais da Ana. Consegue ser pai da Ana só das 10 ao meio-dia? Não dá. Né? Eu estava falando com a Lu e com o Marcelo. Dá para ser pai do Luiz Felipe das 10 a 1? Não dá. Pai é para sempre, é todo o tempo, é 24 horas do dia e daqui para sempre. Não tem jeito, né? Filho, servo também é a mesma coisa. Nós somos filhos de Deus e não dá para ser crente só das 8 às 10. Aí deu 10 horas, acabou o culto, a gente, né, bate o cartão, acabou. Não dá. Então a nossa alegria, nós precisamos então nos alegrarmos no Senhor, estarmos dispostos no Senhor em todo tempo, em toda ação e em qualquer momento e em qualquer lugar. Nós somos crentes em todos os lugares, testemunhamos em todos os lugares. É aqui na igreja, é no trabalho, é no namoro, é no cinema, é na escola, é na faculdade, aonde nós estamos. Muitas vezes, quando nós esquecemos que a nossa alegria é o Senhor, nós ficamos sem alegria, porque a gente joga o nosso foco em outras coisas que vão nos abalar, que vão nos abater, e aí o dia não rende. Já pararam para pensar nisso? Aquele dia que está uma nhaca, você não bate as metas lá para vender, quem tem que vender, quem tem que produzir, sei lá, construir uma parede não consegue, sei lá, é uma nhaca, é uma coisa esquisita, você não quer sair do sofá, você não quer levantar, porque o nosso foco não está no Senhor. Mas quando nós começamos a direcionar, a focar nele, as coisas começam a render, as coisas chatas começam a ficar legais, aquele jiló que estava a sua vida, de repente vira uma magnífica lasanha, e olha, tudo começa a fluir. Por quê? Porque o foco é redirecionado. Precisamos entender que a nossa alegria vem do Senhor. Então, quando o crente trabalha para o Senhor com alegria, em tudo fica mais fácil. Passamos a ver as dificuldades como barreiras vencidas. Quando estamos focados, trabalhando no Senhor, nossa alegria é o Senhor. Nós transbordamos o nosso coração, nós transbordamos paz, nós exalamos paz. E sabe o que acontece quando nós exalamos paz? Nós contagiamos o ambiente. Eu tenho certeza que vocês já passaram em algum lugar ou já ouviram em algum lugar que alguém falou: nossa, quando a Ana chega nesse ambiente aqui, o ar fica mais leve, o ambiente fica mais gostoso. Por quê? Porque está transbordando a paz do Senhor. Quando a Kátia ou o Herbert chegam num ambiente que está gostoso, estava de repente uma coisa pesada, mas vocês chegam lá e as coisas estão gostosas. Por quê? Porque você está levando o Espírito do Senhor aonde você está. A Sheila e o Sebastian chegam lá no lugar que estão falando, né, piadinhas indecentes e tal, e o povo para. Por que para? Opa, porque ali eu estou vendo um casal que é de Deus. Não dá para falar besteira, não dá para falar coisas que não são legais na presença deles, porque eles são filhos de Deus, eles estão aqui, Deus está junto. Então a gente precisa entender isso daí. Um outro ponto que lá no versículo 4 vai dizer: nós não podemos nos apresentar diante dele de qualquer forma. Eu até quero ler aqui o versículo 4. Entrai pelas suas portas com ações de graça. Olha a gratidão aí de novo. Entrai com ações de graça. Lá no comecinho do livro de Neemias, capítulo 2, versículos 1 e 2, Neemias, ele se apresenta diante do rei, e o rei bate o olho nele e diz o quê? Meu, você está triste. O que foi? O que aconteceu? Por que você está triste? Por que o rei, ele questiona Neemias sobre isso? Sobre a sua aparência. Porque diante do rei, o copeiro, qualquer funcionário do rei não podia aparecer com a cara triste, não. Tinha que aparecer bonitinho, né? Feita a barba, notaram aí? Notou, Kátia? Viu? Papai Noel foi embora. Hoje eu estou mais bonitinho, né? Então, assim, era feita a
você fizer isso. Imagine a cena. Eu estou tentando pegar alguma ideia aqui, mas não estou lembrando. Vamos voltar lá para o Velho Testamento. Não acontece mais hoje isso. Mas pensa lá no Velho Testamento. Monte um altar e coloque ali a sua tristeza. Senhor, as minhas decepções, as minhas tristezas, todas estão aqui. Eu não tenho dúvida que este sacrifício chegará ao Senhor com cheiro de aroma suave. Ele vai aceitar e Ele vai transformar a sua dor, Ele vai transformar o seu problema em celebração, em alegria, porque Ele vai se alegrar com você. É isso que o texto faz. Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é um esforço espiritual, é algo sobrenatural. Lembram-se lá em Paulo e Silas, Atos 16, quando eles estão presos, né? E aí eles são agredidos, eles são torturados, e aí o que eles fazem? Provavelmente todo machucado, estão ensanguentados, sofrendo. O que eles fazem? Imediatamente eles começam a adorar ao Senhor. Eu imagino como eles apanharam, como estava doído aquilo, mas eles começaram a adorar o Senhor. E o que aconteceu na hora que eles começam a adorar? Aí caiu tudo, é o terremoto. É isso que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, quando temos um coração grato a Deus. Não importa a circunstância, não importa a situação, adore ao Senhor, que as cadeias vão ser rompidas, as muralhas do inferno vão cair. Sabe, se há alguém infernizando a nossa vida, mas vai cair. Se há alguém perseguindo, se é doença, se é problema, seja lá o que for, adore ao Senhor, porque a adoração ao Senhor quebra cadeias. Se conecte ao Senhor. Não permita que qualquer problema ou quaisquer problemas interfiram na sua conexão com o céu. Vai valer a pena a gente chorar um pouquinho aqui, vai valer a pena a gente sofrer um pouquinho aqui, no máximo 100 anos, no máximo 150 anos, ó, caixinha ainda, estou dando 10% de vida para todo mundo aqui, mas nós não vamos passar disso. Então, a gente suporta um pouquinho, como diz Paulo no texto que acabamos de ler, por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Versículo 5, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Deus é a expressão máxima e perfeita de bondade, misericórdia e fidelidade. É lindo a gente ver que a sua fidelidade, ela é para sempre. O Salmo 117 vai dizer isso, que a sua fidelidade é para sempre. O Salmo 106 vai dizer que a sua misericórdia é para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, em todo tempo o Senhor está cuidando de tudo. Não é a alegria como o mundo a dá, mas é a alegria que vem do Senhor, que nos leva a termos um coração grato, um coração com esperança. A gente olha para o Brasil, a gente olha para o mundo e a gente não vê muita esperança, né? Corrupção para tudo quanto é lado, né? O homem mau sendo taxado por bem, por homem de bem, bandido saindo da porta da prisão pela porta da frente, não é isso? Né? Os legisladores lá, os ministros, aqueles que deviam proteger a população, eles estão protegendo os bandidos e por aí vai. A gente não tem mais esperança, mas a nossa esperança tem que ser o Senhor, precisa ser o Senhor. Nós não podemos olhar para a situação do mundo, porque não é este mundo que nos vem a alegria. A nossa alegria vem do Senhor. Filipenses 4, 11 a 13 diz assim: não digo isto por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Paulo dizendo, versículo 12: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Paulo nos ensina, e muitos de vocês sabem lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidarmos com tudo, a lidarmos com gente boa, a lidarmos com gente má, a lidarmos com dinheiro, sabermos administrar os recursos que chegam à nossa mão,
todas as coisas. Aleluia. É nele, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos dá a certeza da vida eterna. Portanto, irmãos, afirmar que em Cristo podemos todas as coisas, tanto é um ato de gratidão, como um ato de confiança, um ato de fé. Saber que não importa o que aconteça, Ele vai nos sustentar. Por isso, irmãos, precisamos ser gratos a Ele.